Bom dia! Mais uma aula sobre a nossa jornada dos 21 dias, falando sobre teologia e como a teologia ela pode nos auxiliar nos nossos comportamentos, no nosso dia a dia. E eu sempre falo, gente, que nada melhor do que você ter conhecimento e acesso a algumas informações para poder, sim, levar a sua vida de forma mais assertiva e inteligente. Deixa eu mandar aqui um avião para os meus pupilos que se comprometeram. Lembrando, gente, que hoje... Deixa eu mandar aqui. Lembrando que hoje, às 6 horas da tarde... Lembrando que hoje, às 6 horas da tarde, Brasil, e 22 horas da noite, Portugal e Inglaterra vai ter o aulão lá na comunidade Criadores, tá? Bom dia, Isabela. Bom dia, Natália. Nathalie, designer. Bom dia. Então, vamos lá. A aula de hoje ela vai falar muito sobre a autorresponsabilidade, tá? A autorresponsabilidade não é apenas você tomar decisões, mas você ter entendimento sobre várias áreas da sua vida. Então, lá na Bíblia, a autorresponsabilidade, ela aborda... Bom dia. A Bíblia, ela aborda a autorresponsabilidade em diversos trechos lá na Bíblia, tá? Enfatizando a importância de assumir as consequências das nossas escolhas e ações. Ou seja, não é apenas você escolher algo, mas é você aceitar a consequência daquilo. Bom dia, Camila. Daquilo que você escolheu, que é a parte mais importante, a aceitação da consequência da tua escolha, né? E um exemplo claro é Gálatas 6, 7, 8, que fala sobre a lei da semeadura e da colheita. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Bom dia, Elaine. Bom dia. Pois tudo o que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Também tem uma passagem que indica a autorresponsabilidade em Provérbios 24, 12. Destaca que Deus ele conhece nossos pensamentos e as nossas ações e retribuirá a cada um conforme as suas obras. A passagem de Mateus também, 18, de 15 a 17, aborda a responsabilidade pessoal ao ensinar como lidar com os conflitos entre irmãos na fé. Enfatizando a importância, bom dia, enfatizando a importância de buscar a conciliação diariamente com a pessoa envolvida. Ai, Cláudia, isso dá muito trabalho, gente. Viver dá trabalho, tá? Por isso que quando a gente nasce se chama trabalho de parto. A Bíblia também, ela enfatiza a responsabilidade em relação aos outros, né? Todos nós temos uma grande responsabilidade moral perante a outra pessoa. Então, no 1 Timóteo, bom dia, Fran. No 1 Timóteo 5,8, diz que quem não... presta atenção nisso. 1 Timóteo 5,8, que diz que quem não cuida de sua família é pior que o incrédulo, mostrando a importância de suprir as necessidades básicas de seus dependentes. Quem são os dependentes? As pessoas que convivem dentro da sua casa, tá? Além disso, em Romanos 12:15, somos exortados a alegrar-nos com o que nos alegram e chorar com os que choram, demonstrando responsabilidade com o bem-estar emocional do próximo. Ou seja, né, a pessoa está triste, é a tal da
empatia, né? Não é dizer para a pessoa que você entende ela, porque você não consegue entender a dor dela, porque cada um vive a sua própria experiência. Mas você ter a empatia de estender a mão, de se consolidar com aquilo, não ficar fazendo piada, não ficar rindo, não ficar mostrando o quanto a tua vida é boa, enquanto a outra pessoa está ali sofrendo. Então é compartilhar daquele sofrimento para tirar a carga daquela pessoa, né? Então, resumindo, a autorresponsabilidade em alguns trechos bíblicos, né? Eles ensinam sobre as nossas escolhas e ações, né? Tanto em relação a Deus quanto ao outro. E o que colhermos os frutos dessas escolhas, sejam elas boas ou ruins. Então, a autorresponsabilidade não é apenas as escolhas e decisões que você toma, mas principalmente a aceitação das consequências daquilo que você escolheu, tá? Tem também Provérbios 14, 23. Em todo trabalho há proveito, mas só o falar leva à pobreza. 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merece na função do que fez por meio de um corpo, quer o bem, quer o mal. Então o nosso corpo, ele é literalmente uma ferramenta para a gente viver a vida que nós viemos aqui para viver. Então tem vários versículos bíblicos, gente, vários, que demonstram a importância de assumir a responsabilidade por nossas escolhas e ações, tanto em nossas vidas pessoais, quanto em relação aos outros. O maior ensinamento que a Bíblia nos dá sobre a autorresponsabilidade não é apenas sobre decisões que você irá tomar, mas da aceitação das consequências da escolha que você tomou. Eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão bastante científica sobre o que acontece com a gente desde quando a gente nasce e a importância da gente tomar as rédeas e governar a nossa vida, porque nós nascemos já propício a depender de algo. Desde que a gente nasce, porque o nascer já é um trauma, né? Nascer já é um trauma, né? Por isso se chama parto, né? É um parto de vida, que é o parto em si, ele já é um trauma. Então, imagina quando você estava lá no útero da tua mãe, né? Alguém respirava por você, bom dia. Alguém respirava por você, pensava por você. Aí você ficou 9 meses lá, de buenas, dentro da barriga da sua mãe. Lá estava de 37, 38 graus, temperatura. Então, estava simplesmente confortável. Aí você, de repente, nasce no centro cirúrgico, onde está 14, 15 graus, gelado pra cacete, um foco de luz enorme na sua cara, em cima do seu olho, né? Você quer dizer, você passou 9 meses com o olho fechado, de repente, né? Você sai da barriga da sua mãe, aquela luz gigante em cima de você. Depois o teu pulmão que tá ali dentro, coladinho, arrumadinho, tal, igual uma bexiga, né? Aí o médico dá um tapa na bunda, você dá aquela respirada funda, né? O seu pulmão ele rasga, insufla e aí é cortado o cordão umbilical. E aí Freud diz, né? A gente nunca se recupera do corte do cordão umbilical. A gente vai passar a existência inteira com esse cordão umbilical na mão, tentando conectar isso em alguém, procurando alguém que responda por nós, que sonhe por nós, que se responsabilize por nós, que viva por nós. Só que, infelizmente, isso não vai acontecer, porque a vida agora, ela é tua e a autorresponsabilidade de escolhas e de consequências das suas escolhas, ela é tua.
parto, gente. Ele vem como um portal da vida boa para a autorresponsabilidade da sua evolução. Então a evolução não é apenas você nascer, aprender a andar, aprender a comer, aprender as cores, aprender a falar e aí eu estou evoluído. Não, a evolução ela é algo diário que você faz. Só que sim, quando a gente nasce, a gente já nasce com o primeiro trauma, com o primeiro problema, com o cordão umbilical na mão, tentando me conectar em qualquer coisa que se responsabilize pela gente, porque nós ficamos nos primeiros respiros de vida, nos primeiros momentos de vida, alguém fazendo isso por nós. E de repente, a gente passa por um portal e aí a gente tem que tomar as rédeas da vida. Respirar sozinho, abrir o olho, começar a pensar, começar a sentir dor, porque antes tinha alguém que fazia isso tudo por nós. Tá? E aí que começa a lindeza da evolução, né? De você todos os dias buscar ser um ser humano melhor, mais evoluído, tanto internamente como externamente, certo? Só que essa aula sobre autorresponsabilidade, o que eu mais quero que vocês levem daqui não é simplesmente a autorresponsabilidade de você escolher coisas ou ser assertivos, né, na hora das suas escolhas, mas de você aceitar as consequências daquilo que você escolheu, sendo elas boa ou ruim. A gente não tem a obrigação de acertar o tempo todo. A gente não tem a obrigação de ser perfeito o tempo todo, mas nós temos a obrigação de entender que, independente do que a gente escolheu, houve uma consequência. E aí, a sua autorresponsabilidade está em administrar aquela consequência, recalcular a tua rota e fazer um segundo movimento diferente da primeira escolha. Vamos supor que você discutiu com alguém, vocês brigaram. E aí no dia seguinte, você resolve ir atrás dessa pessoa e se resolver com ela. Porque você é cristão, porque você é misericordioso, porque você busca essa paz. Aí você chega nessa pessoa, essa pessoa simplesmente te ignora. Não quer saber de você, não olha para você, vira as costas para você e você sai desse movimento frustrado, decepcionado e até se cobrando com aquela coisa assim, ó, por que eu fui? Por que eu fui atrás? Que decepção comigo mesmo. Eu quero trazer para você um entendimento que a primeira escolha que você fez, ela foi da sua essência cristã, que foi ir atrás de uma pessoa que teoricamente você gostava para se resolver. Com o movimento daquela pessoa de te ignorar, aonde que entra a tua autorresponsabilidade e aceitação? Em primeiro lugar, a aceitação de que eu sou filho de Deus, eu sou cristã e o meu comportamento de ir atrás dessa pessoa para a gente se resolver é o que eu tô cheia dentro. É o meu cristianismo. Então, você fez esse movimento dentro das suas crenças espirituais. Só que a ação dessa pessoa, ela foi adversa àquilo que você estava esperando. Ou seja, ela não contribuiu à altura da espiritualidade. Ela te ignorou, né? E aí você tem essa ação dela. Aí entra a sua autorresponsabilidade e aceitação de que você tem que respeitar a escolha daquela pessoa. Aí como é que funciona o teu segundo movimento? Você não vai mais atrás dela. Você não vai mais ficar pedindo para aquela pessoa prestar atenção em você. Tu não vai mais atrás tentando resolver algo, sendo que aquela pessoa, ela já te informou que ela não quer. E aí entra a tua responsabilidade com aquela pessoa. E o teu segundo movimento é respeitar a decisão daquela pessoa. Em prática,
Como que isso acontece, Glau? Quando você estiver no lugar onde aquela pessoa está, você vai simplesmente mostrar desinteresse àquela pessoa. Não porque você é uma pessoa ruim, mas porque você está respeitando a decisão que ela tomou lá no primeiro movimento. E sabe, gente, é muito engraçado, porque a pessoa, quando ela é cristã, que ela tenta resolver seus BOs, que ela busca paz, que ela vai atrás de resolver conflitos, perante as outras pessoas, elas esperam isso do cristão. Ah, porque semana que vem ela está atrás de novo. Ah, porque mês que vem ela está atrás de novo. Porque você não consegue cortar esse teu cordão umbilical com essa pessoa. Você conecta nela e não tira. Se o teu cordão umbilical foi cortado da tua mãe, imagina das outras pessoas, né? E aí ela está acostumada com aquilo. Quando você faz o teu movimento, ela dá a resposta dela negativa, você corta o cordão umbilical e vai viver tua vida, deixa aquela pessoa de lado, você sabe que é interessantíssimo o terceiro movimento daquela pessoa, que a probabilidade dela vir atrás de você é muito grande, porque ela vai sentir falta da tua procura, porque ela vai pensar, poxa, ela veio atrás de mim, eu dei uma resposta que não e de repente ela aceitou, ela sumiu, peraí, não era isso que eu estava buscando. Eu queria que ela ficasse correndo atrás de mim. E aí o seu movimento é outro. A probabilidade dessa pessoa ir atrás de você é enorme, depois de um tempo. Aí, Glau, vamos supor que esse movimento aconteceu. Ela volta atrás de mim. O que eu faço? Qual é a minha autorresponsabilidade perante esse movimento? Gente, não existe uma receita de bolo. Não existe algo que eu digo assim, ó, faça isso ou faça aquilo. Tu vai ter que sentir o teu coração. Já aconteceu comigo movimentos em que no meu terceiro ato, vamos dizer assim, eu já fui até a pessoa me ignorou, eu dei 2 passos para trás, eu cortei o cordão umbilical e eu fiquei indiferente com aquela pessoa em vários movimentos. E ela voltou para conversar comigo. Teve pessoas que, quando ela voltou para falar comigo, não fazia mais sentido para mim falar qualquer coisa para essa pessoa. Eu já estava vivendo outra coisa, eu já estava com outra coisa na cabeça. Então, voltar àquele estado lá atrás e ter que se explicar e resolver algo que internamente eu já tinha resolvido dentro de mim, não fazia mais sentido. Então, sim, eu continuei com indiferença com aquela pessoa. Eu sou uma pessoa ruim porque eu continuei indiferente? Não, é porque no momento que a pessoa resolveu vir falar comigo, não fazia mais sentido para mim. Não tinha mais o porquê eu gastar a minha energia com algo que eu já tinha ressignificado e curado. E aí sim, continuei com a indiferença. Continuei respeitando a primeira decisão lá. Ah, Glau, mas a pessoa se arrependeu, a pessoa veio atrás, tudo bem, que bom para ela. Mas para mim, naquele momento, não fazia mais sentido eu tocar num assunto que, para mim, eu já tinha esquecido. Como aconteceu outros atos em que se passou um tempo, a pessoa ela veio atrás de mim e eu quis escutá-la. E eu quis me aproximar dela. E eu quis realmente voltar a grudar meu cordão umbilical ali naquela amizade. Escutei, nos entendemos e voltamos a nos falar. Então, gente, não existe uma regra. Vai do seu coração, né? Glau, essa pessoa voltou, ela quer contato comigo. O que eu faço? O que teu coração diz? Conversa com Deus. O que Deus sussurra no teu ouvido? O que Deus ele te indica? Qual é a emoção que está despertando em você, que está te guiando para um caminho mais correto? Então isso é uma resposta muito individual. Mas eu quero que você saiba que independente da tua escolha, o primeiro movimento, ele foi de cristianismo, ele foi de espiritualidade, de resolver um conflito.
A partir dali, a outra pessoa, ela tem que aceitar a consequência da escolha dela. É individual. Como acontece com você, acontece do outro lado também, né? Então, se você chegou para resolver um conflito, a outra pessoa ela foi indiferente com você, ela vai ter que, ao longo do tempo, lidar com as consequências das escolhas dela. Por isso, gente, que a autojustiça, fazer justiça com as mãos, não precisa. Não precisa, porque a consequência das nossas escolhas, ela é universal, ela é para todo mundo. Jesus, quando ele ressuscitou, ele não voltou para ir lá em Judas cobrar dele ou apontar para ele que ele estava errado, que ele foi traidor. Ele não precisou fazer nada, Judas se matou sozinho. Jesus não voltou para ir lá em Judas e apontar para eles e olha, você me traiu, você é isso, você é aquilo. Ele não precisou. Judas, por si só, pelas consequências dos seus atos e das suas escolhas, se matou sozinho. É o processo dele, é o que ele tinha que passar. A nossa maior autorresponsabilidade é lidar com esse turbilhão de emoções, lidar com esse turbilhão de químico, né, que está dentro da gente, da melhor forma. E não é não sentir, é lidar. Eu estou com raiva, eu sinto a raiva, ressignifico ela e libero ela. Já ensinei essa regra para vocês aqui. Então, a aula de hoje, eu quero que vocês levem 2 ensinamentos aqui. Ensinamento número 1, tá? A autorresponsabilidade, ela não está linkada somente nas tuas escolhas, mas ela está linkada principalmente na aceitação das tuas consequências, tá? Você aceitar com leveza e com autorresponsabilidade as consequências das escolhas que você tomou. E a segunda lição dessa aula de hoje, dessa live, é você entender que todo mundo, de certa forma, vai ter as consequências adequadas daquilo que escolheu. Eu li para vocês no começo da aula várias passagens bíblicas. Se vocês querem anotar ali de novo e estudar sobre isso, fala sobre isso em Gálatas 6, 7 e 8. Fala sobre isso em Provérbios 24, 12. Fala sobre isso em Mateus 18, de 15 a 17. Tem esse assunto em 1 Timóteo 5, 8. Tem em Romanos 12, 15. E muito mais, tá? Vamos lá. Provérbios 14, 23. 2 Coríntios 5, 10. Mateus 12, 36, 37. Essa live aqui, ela tá gravada. Ela vai ficar 24 horas gravada no Instagram. E depois essa aula, ela pode ser estudada e revista lá na plataforma da Explorem. Tá lá, tem lá a abinha sobre a jornada dos 21 dias. Lá tem todas as lives que a gente fez. Tá tudo gravado lá. Vocês podem rever, vocês têm acesso. Quem ainda não se cadastrou na plataforma da Explorem, no meu Instagram, ali na bio, você pode acessar lá, se cadastrar, aguardar a permissão e entrar lá para assistir. Não tem só as lives, tá? Tem outras aulas lá gravadas que vai fazer muito sentido para vocês. Então, conhecimento, sabedoria, autorresponsabilidade e aceitação das suas escolhas. Um beijo gigante e até amanhã. Aliás, hoje, 6 horas Brasil, 22 horas Portugal, 22 horas da noite. Inglaterra vai ter um super aulão na nossa comunidade de criadores. E essa aula a gente vai falar sobre relacionamentos. Vai ser um aulão de explodir a cabeça, tá bom? Grande beijo, um bom dia para vocês.